Senhor, a vós eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e fico esperando a vós. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus que nos oferece cada liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus que a liturgia nos oferece no Santo Evangelho de hoje. Evangelho que é de João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois os versículo 10, de 25 a 30. É a palavra de Deus que ilumina essa nossa semana, que lentamente vai chegando ao fim, a quarta semana do tempo da Quaresma, que foi iluminada com a beleza do quarto domingo, que nós chamamos de Domingo da Alegria. Essa alegria vai se expandindo em meio a nós. Porém, uma coisa deve ser notada. Nessa semana, que é a semana da alegria, celebramos o Domingo da Alegria, muitas vezes a leitura tem nos mandado nos alegrar, entrar no gozo de Deus, mas a gente está vendo que Jesus está constantemente em conflito. Em todos os textos que nós vimos essa semana, que foi sempre o aprofundamento daquele milagre da cura do homem paralítico, nós estamos vendo Jesus no meio do conflito. Parece que tem um recado que a liturgia está dizendo para você, que para a gente conservar a alegria não é preciso que esteja tudo bem em volta da gente. É uma alegria que nasce do conflito. Aliás, um dos versículos que muitas vezes é tomado para fortalecer em nós esse sentido dessa alegria dessa semana é aquela palavra de São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Eu já disse que essa é uma palavra que Paulo diz quando ele está na prisão. É no meio da prisão que ele faz nascer esse convite para os cristãos. E pensemos nas prisões antigas, não é? Essas masmorras, esses lugares frios, úmidos, e ali dentro, quando Paulo experimenta o frio nos ossos, a umidade daquele lugar, um lugar que está faltando luz, e a gente sabe que a falta de luz cria depressão. Paulo, na sua carta, diz para aqueles que estão escutando a sua carta: alegrai-vos no Senhor. É um homem prisioneiro, é um homem que está nos seus grilhões, que está convidando a mim e a você a ter alegria, alegrar-se no Senhor. Uma alegria que não vem da gente, não deve vir das nossas situações vividas, mas deve vir de Deus. Hoje, portanto, o Evangelho, como eu disse, mostra Jesus em uma outra festa. Olha só, a festa que Jesus está celebrando hoje com os seus discípulos, com aqueles que o acompanham na sua estrada. É a chamada Festa das Tendas. E essa Festa das Tendas, ela tem dupla dimensão dentro do povo de Israel. Primeiro, todas as festas em Israel é uma festa que tem a ver com o passado, é uma festa de memória. As festas são feitas para ativar a memória. É como a gente também, não é? Cada ano a gente celebra o aniversário da gente. E por que o aniversário está dizendo pra gente? Que a vida da gente está encurtando, não é verdade? Porque se quando você nascer você tem 100 anos para viver, passa um ano você só tem 99. Depois aí você já chegou a 30 anos, você vai ter 70 pela frente. O tempo. Festa de aniversário é para lembrar a gente que a vida está encurtando, que a vida está ficando mais breve. E ao mesmo tempo que a gente olha para trás, o que foi que passou, a gente olha também para frente, o que é que ainda tem para frente. Então, serve para bem dizer a Deus, se alegrar, mas serve também para se projetar e a gente pensar de onde foi que veio e para onde é que está indo. Se existe uma sintonia, se a gente está se reequilibrando com as nossas metas de vida, com os horizontes que a gente tem aberto diante da gente. Ou seja, a festa de aniversário deve servir para um balanceamento. Aliás, toda festa deve ser uma ocasião de balanceamento, de balancear as energias, de a gente repartir com força, com coragem, com entusiasmo. As festas em Israel serviam também para a mesma coisa. E tem uma festa que era muito particular, essa festa que Jesus foi celebrar agora em Jerusalém, que é a chamada Festa das Tendas, ou Festa das Cabanas. Elas serviam para lembrar o povo de Israel que eles, quando saíram da escravidão do Egito, eles viveram em cabanas no deserto. Então o que é que está lembrando? Primeiro,
passaram pelo deserto. O deserto foi um lugar de formação, foi um lugar de mudança de pensamento, de mudanças de horizonte. Mas lembra uma coisa, vocês já não são mais escravos. E não ser escravo é uma coisa boa, você não ter mais um patrão ali batendo em você e fazendo que você trabalhe forçadamente. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, ter liberdade para trabalhar nem sempre também é uma coisa fácil, não. Ou você tem disciplina para continuar trabalhando, para continuar se motivando, sabendo por que é que você está fazendo as coisas, ou então a gente pode se perder. Ter a liberdade na mão não é uma coisa fácil. A liberdade supõe sempre a responsabilidade, a habilidade de dar resposta diante dos problemas e das dificuldades. Então a festa das cabanas, lembrava, vocês saíram do deserto, saíram da escravidão, vocês passaram pelo deserto. O deserto é aquele lugar onde você vive do essencial. Não dá para sair carregando muito peso, não dá para sair carregando muita coisa. O deserto lembra o povo a essencialidade. Então cada vez que eles celebravam a festa das cabanas, eles saíam de dentro da casa, já sedentários que eram, tinham as casas, vão dormir do lado de fora, dormir fora da casa, para lembrar também que são peregrinos. Nesse mundo tudo é peregrino, tudo é passageiro, a gente está aqui de passagem. Não é? Então o povo de Israel, celebrando essa festa, lembrava isso. A experiência que fez no Egito, a experiência que passou no deserto, estamos aqui de passagem, não temos aqui uma morada fixa. Não é? Atenda o que é que faz. Você chega, enfim, o pau ali, enfim, passam uns dias, vai-se embora. Como fazem os nossos ciganos, ou faziam. Até agora, até isso mudou. Uma casa não, uma casa precisa fazer alicerce, precisa ficar ali fixado em um lugar. Então, a festa das cabanas é para lembrar que a gente não tem morada perene, a gente está aqui de passagem. E a vida realmente não é uma passagem. A palavra passagem remete à Páscoa. Estamos aqui fazendo uma Páscoa, tendo um lugar também para onde ir. Ok, então falando do passado que se deixou, era uma festa também de projeção. Uma festa de projeção, porque na cabeça de Israel, cada vez que eles celebravam essa festa das tendas, eles reacendiam a esperança de que viria o libertador, ou seja, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Portanto, a festa das cabanas, na concepção religiosa do povo de Israel, era aquela festa na qual se manifestaria, viria o Messias de Israel, aquele que Israel pensava como o seu Redentor. No tempo que Jesus viveu, era um período que Israel estava dominado pelo poder romano, pelo poder do Império Romano, com a sua força militar, com a cobrança de impostos. Então era um tempo também de agitação política, agitação social. Nós lembramos que nós ouvimos uma passagem um dia desse do Evangelho que alguém disse para Jesus: você é galileu, não é? Então disse, olha, lembra que alguns galileus ali foram mortos, Pilatos derramou o sangue deles e misturou o sangue deles até com as vítimas que eles estavam oferecendo, mostrando o tempo de agitação política e social que havia e a força repressiva do poder romano. Então tinham aqueles que eram os colaboracionistas, como os publicanos, que cobravam os impostos para o Império Romano. Tinha outros tipos de colaboracionistas, como, por exemplo, o grupo dos herodianos, que seguiam as tendências e indicações do rei Herodes, que politicamente tentava, não é, estar bem ali com essa força e o poder do Império Romano, colaborando de toda forma. Os fariseus, que tentavam manter o povo dentro de uma linha de ortodoxia da fé, etc. E muitas vezes acusando o povo, dizendo: se o Messias não vem, é por causa dessa gentinha que não vive a lei, que não conhece a lei, esse bando de ignorantes aí que atrapalham a vida da nossa pátria e a vida da nossa nação. Tem gente que até hoje também no meio da gente é assim, né? Assim, que só eles são cidadãos e os outros é gente de segunda qualidade. Tinha os controladores do templo, que eram os sacerdotes, e o grupo dos saduceus, que disseram: olha, é melhor a gente estar na paz aí com o poder e não criamos dificuldades, não protestavam, etc. E tentavam manter o culto e a religião dentro daquele equilíbrio, mas muitas vezes também dentro de uma exploração do próprio povo. Então esse é o clima que mais ou menos havia. Por isso, quando Jesus chegou lá, que expulsou os vendilhões do templo, ele criou uma situação que aqueles que controlavam o templo não ficaram muito satisfeitos. Muito bem. O Evangelho de hoje diz que Jesus estava percorrendo a Galileia, não é? E evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo.
Os judeus já tinham decidido. Os judeus aqui não é qualquer judeu, não é? Os judeus que eram as autoridades. Jesus tinha os discípulos dele, eram judeus, não eram do povo de Israel. Então aí esses judeus que procuravam matar eram aqueles que estavam controlando as sinagogas, que controlavam o templo, essa gente partidária de Herodes. Esse tipo de judeu é que tinha decidido a tirar a vida de Jesus. Os outros não, tinha acolhido, escutava Jesus, olhava com admiração o que Jesus falava, procurava viver o que ele ensinava. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas, que é essa festa, como eu disse, que acendia a esperança de um Messias que viria. Então, quando os seus irmãos já tinham subido, irmãos aqui entendamos a família próxima de Jesus, os parentes, eles subiram para essa festa em Jerusalém, e Jesus não subiu com eles, não foi juntos, mas ele também subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Gente, quando a gente está numa situação de conflito, a gente precisa ter sabedoria, precisa ter coragem, precisa ter disciplina, precisa ter prudência. E Jesus foi prudente. Ele foi para a festa, mas foi como que às escondidas, não por medo, mas porque ele tinha objetivos claros, ele sabia qual era a sua missão. Então tem hora que não convém, como diz o ditado, futucar o leão com a vara curta. Então Jesus aqui, estrategicamente, ele sabe como se encaminhar para Jerusalém. Alguns habitantes de Jerusalém então disseram, quando Jesus chega em Jerusalém, não é este quem procuram matar? Eis que ele fala em público. Veja que Jesus procurou a forma de ir escondido, mas chegando lá agia publicamente, não se escondendo, não manipulando ninguém, mandando recados escondidos, lá se assumindo publicamente. E nada lhe dizem? Será que na verdade as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Por detrás dessa pergunta aqui está aquilo que a gente já ouviu Natanael dizendo de Jesus: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Ou então aquilo que disseram a Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, dizendo: olha, vai pesquisar as escrituras para ver se por acaso surge profeta lá embaixo na Galileia. Então Jesus era mal visto, o povo o respeitava, queria bem a ele, mas as autoridades não achavam, não descobria nele uma força de um profeta. E é o que eles dizem: este nós sabemos de onde é. Eles pensam que sabem quem é Jesus. E dizem: o Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. E Jesus, escutando esses comentários todos, ele dizia em alta voz, ensinando no templo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. Eu queria sublinhar essa palavra fidedigno, o verdadeiro, alethinos. Gente, essa semana, quem está se preparando para o batismo recebeu o credo, ou seja, o símbolo da fé. Então, aqui, quando Jesus fala isso, toca no meu ouvido de pensar nisso que nós recebemos, o símbolo da nossa fé, o credo. O nosso Deus, que a gente diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus, creio no Espírito, creio na igreja. O nosso Deus é fidedigno, é digno da nossa fé. É digno do nosso respeito, de a gente acreditar na palavra dele, na proposta dele, porque ele é verdadeiro. Eu e você que estamos nos preparando para a renovação das promessas do nosso batismo, nós devemos partir desse pressuposto: nosso Deus é digno, ele merece crédito da nossa parte. E ao mesmo tempo é de a gente pensar também se nós somos essas pessoas fidedignas, não é? O fiel, na igreja, ser um fiel. Fiel significa que nós temos a fidelidade e que nós somos dignos de fé. O nosso Deus é digno da nossa fé. E por que ele é digno da nossa fé? Porque ele age com amor, porque ele age com interesse em relação a cada uma e a cada um de nós. Mas tem aqui um outro ponto que Jesus diz assim: vocês dizem que sabem que eu sou. No credo, o que é que a gente diz? Que a gente acredita num Deus que é luz da Jesus Cristo, é luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não criado, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Na verdade, Jesus é esse que é consubstancial ao Pai. Agora a gente sabe realmente qual é a sua origem. A sua origem não é a origem humana que eles pensavam, a sua origem é o Pai. E Jesus aqui,
justamente está dizendo isso: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. Ele é Deus da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele procede de Deus. Essa é a sua procedência. Essa é a origem que somente quem crê pode acessar, pode ter o acesso, porque tem o acesso por meio da fé, não por meio do preconceito, do ouvir dizer, das informações truncadas que chegam até a pessoa. E aí, para mim e para você, significa dizer que para saber quem é Jesus, a gente precisa criar uma relação com Ele. É fazer uma experiência com Ele, saber de verdade quem Ele é para descobrir quem Ele seja. Aí Jesus diz: a esse que o enviou, vós não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Aqui Jesus sabe quem é o Pai, porque tem uma relação com o Pai, vem do Pai. Então eu e você, se nós queremos saber de verdade quem é Jesus e quem é Deus, temos que criar essa relação também com ele. Então, diz o evangelista, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. E é justamente essa consciência de que não tinha chegado a sua hora que faz com que Jesus tenha saído daquela forma quase como que escondido para chegar até Jerusalém e celebrar essa festa das tendas com o seu povo. Então, gente, eu acho que no dia de hoje a gente poderia pensar nessas coisas. A alegria que a gente recebe, essa alegria que vem de Deus, é uma alegria que pode nascer mesmo em meio a situações de conflito. Os conflitos não podem tirar a nossa alegria. Segunda coisa, o conflito não nos deve impedir de agir com inteligência. Jesus tinha consciência de que queriam procurá-lo para matar. Portanto, a consciência deve nos fazer agir com inteligência. O que foi que ele fez agir com inteligência? Ele foi como que de uma forma escondida. Mas agir com inteligência não é agir de forma súbdula, não é agir por detrás das moitas, não. Ele falou publicamente. Ele não teve medo de assumir posições. Então, dentro do conflito também a gente tem que aprender isso com Jesus. Não ter medo de assumir posição. Um homem precisa ter um lado. E a gente precisa ter clareza qual é o lado da gente na vida, qual é o lado da gente da história. E o nosso lado deve ser sempre o lado da verdade. E esse lado da verdade vai crescendo dentro da gente na medida que a gente vai conhecendo sempre cada vez mais esse Deus de onde a gente parte, que é digno da nossa fé, é digno da nossa confiança. E a gente não tem que agir para agradar esse ou agradar aquele. Depois, olhando para essa festa que Jesus está celebrando com os seus, a gente vê, não é, realimentar em nós essa dimensão, essa certeza de que tudo nesse mundo é passageiro e renovar em nós essa esperança de que nós estamos caminhando para construir em nós essa estrutura perene, esse mundo perene que só pode vir de Deus mesmo e da verdade que Ele nos revela através do seu Cristo, o seu ungido. Minha amiga, meu amigo, para nós a bênção de Deus desse dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, um abraço para vocês. Hoje a gente conseguiu fazer uma live um pouquinho mais tarde. Selma Barreto deve estar contente, porque ela já tinha me escrito aqui que isso, eu estou fazendo as lives muito cedo, não dá para acompanhar a madrugada brasileira, né? Porque eu estou fazendo aqui por volta das 7h30 da manhã, 8, é bem cedo aí para o Brasil, já deixo aí para vocês, mas tenho encaminhado para muita gente, para que ninguém depois se aqueixe que não recebeu, não é? Então um abraço para Bia Lapa aqui nos acompanhando. Bia, saudade de ti, viu? Infelizmente a gente não pôde se ver aí nesse período de férias, mas não nos vai faltar oportunidade. Um abraço para Gil Roger, para Sena Wesley, para Bia Cláudia, aí em Belo Horizonte. José de Lima, um abraço para você. Você tem uma filhinha hoje completando aniversário, né? Fiquei contente, José de Lima. Eu assisti ao matrimônio dele, tem um casal de filhos, né? Contente, feliz em te encontrar por aqui. Tereza Santana, um abraço para você, um abraço para Odaleia, para Emília, aí me costura. Emília foi uma colega dos meus tempos de ginásio, de 2º grau, aliás, lá em Amargosa.
Kelly CPJ, um abraço, Kelly, para você, muita paz, muita alegria aí em sua vida. Cláudio Queiroz, aqui um abraço para você, companheiro também das líderes de seminário. Karina Kelly, um abraço para você. Tereza Santana, um abraço para você. Muita paz, uma Farias Páscoa também para você, minha irmã. Ela diz o que aqui, perdi o que para o Covid, assim, qualquer coisa saltou aqui o seu irmão, né? Então, olha, luz e paz ao seu coração, sentimentos nossos e a nossa união a você. Então, veio ouvir, não é quando que alguém perdeu alguém para o Covid, isso pede para todos e cada um de nós ainda responsabilidade. É responsabilidade, minha gente, não é consolo e paz a quem perdeu alguém, e a cada um de nós que vamos continuando, né, nessa batalha, nossa responsabilidade. Ainda não é hora de baixar a guarda, né? Todo cuidado, toda atenção. Um abraço para Leo Passos aqui, também chegando, Genilza Lisboa, para Daci Sampaio, um abraço para André Lírio, aí Santo Antônio de Jesus, não é esse... A memória não me falha aqui. Gente querida, um dia abençoado para vocês. Eu vou salvar aqui a nossa live. Vocês curtam, vocês encaminhem. Curtir uma live é muito importante, não é? Gera atenção dentro do próprio sistema. E comentem e partilhem também a posição de vocês, que a palavra de Deus gerou e criou no coração de vocês. Um dia abençoado, uma abençoada sexta-feira.